Você é veterinário? Possui clínica veterinária? Trabalha em plantões? Faz atendimentos domiciliares? Ou administra um negócio do setor pet? Então este vídeo pode evitar uma dor de cabeça enorme para você. Porque existe algo que eu vejo acontecer todos os anos. Profissionais excelentes tecnicamente que cuidam da saúde animal com excelência, mas acabam tendo problemas por desconhecer obrigações fiscais tributárias exigidas pelo próprio CRMV. E o problema é que em 2026, os cruzamentos de informações estão cada vez mais eficientes. Receita Federal, prefeituras, CRMV, notas fiscais, PIX, as movimentações bancárias, tudo deixa rastros. Quando alguma informação não fecha, o risco de fiscalização aumenta e muito. Se você não me conhece, eu sou o Antony e você está no canal Diz Aí Contador. Aqui você encontra conteúdos sobre contabilidade, impostos, gestão e empreendedorismo de forma simples e prática. Aliás, se você é veterinário ou empresário do setor pet, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos que podem ajudar a economizar dinheiro e evitar problemas com o fisco. E me responde aqui nos comentários, você atua apenas como veterinário ou também é dono de clínica veterinária ou pet shop? O primeiro erro que muitos veterinários cometem. Quando falamos de obrigações profissionais, muita gente pensa apenas em imposto de renda. Mas a verdade é que a primeira obrigação de qualquer médico veterinário é manter sua situação regular perante o conselho de classe. Sem um registro profissional ativo, você não pode exercer legalmente a sua profissão. E junto com esse registro vem a obrigação que muitos profissionais esquecem: a anuidade ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. A anuidade de pessoa física é obrigatória. Uma dúvida muito comum: Antony, eu estou atendendo pouco, estou fazendo poucos plantões, quase não estou exercendo a profissão. Mesmo assim, preciso pagar anuidade? Sim, claro, com certeza. A resposta é simples. Enquanto o seu registro permanece ativo junto ao conselho, a anuidade continua sendo obrigatória. A obrigação não é relacionada ao faturamento, não é relacionada ao número de atendimentos, não é relacionada ao número de clientes. Mas sim, ela existe porque o profissional mantém seu registro ativo no conselho. Por isso, quem deixou definitivamente de atuar deve procurar o conselho para verificar como que é o procedimento de baixa ou suspensão do registro. Muitos profissionais deixam isso para depois e acabam acumulando débitos durante anos. E aproveitando, vou bater num outro ponto aqui muito comum. Veterinário não pode ser MEI. Esse é um outro ponto importantíssimo. Muitos profissionais ainda perguntam: posso abrir um MEI para atuar como veterinário? Eu vou ser bem claro, tá? Não. A atividade de médicos veterinários não está permitida no MEI. Por ser uma profissão regulamentada, o exercício da medicina veterinária exige registro profissional e não pode ser enquadrado como microempreendedor individual. Portanto, quando falamos em clínicas veterinárias ou veterinários que possuem o CNPJ, normalmente estamos falando de empresas enquadradas no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. Olha só, você tem CNPJ? A empresa também pode ter anuidade. Agora vem uma informação que surpreende muitos profissionais. Se você possui uma clínica, um hospital, um laboratório, um centro de diagnóstico ou reprodução animal, ou outra atividade sujeita ao conselho, a empresa também pode ter obrigação com o registro. E isso gera uma segunda anuidade. Sim, você pode ter anuidade de pessoa física e anuidade de pessoa jurídica. Muitos empresários do setor pet descobrem isso apenas quando recebem a cobrança. Tome cuidado com isso. E existe um detalhe muito importante. A anuidade da pessoa jurídica não possui um valor único. Ela varia de acordo com a faixa do capital social da empresa. Ou seja, empresas com capital social maior normalmente possuem uma anuidade maior. Por isso, duas clínicas veterinárias podem pagar diferentes mesmo atuando no mesmo segmento. E esse é um ponto muito importante que os empresários desconhecem. Responsável técnico, uma exigência fundamental. Já ouviu falar? Sabe o que é? Um outro assunto extremamente importante é a responsabilidade técnica. Dependendo da atividade exercida pela empresa, a legislação exige a indicação de um médico veterinário responsável técnico, o famoso RT. E o responsável técnico é quem responde tecnicamente perante o conselho pelas atividades desenvolvidas pela empresa.
E aqui existe um erro muito comum. Alguns veterinários acreditam que basta abrir um CNPJ e começa a funcionar e está tudo certo. Mas em muitos casos, você precisa do registro do CRMV, do responsável técnico formalmente registrado, da anuidade da empresa em dia, a anuidade do profissional em dia também, atualizações cadastrais quando houver alterações, e o descumprimento dessas exigências pode resultar em fiscalização e autuações. E agora vamos falar das obrigações fiscais. Isso mesmo. Se você atua como autônomo ou empresário, existem também as obrigações tributárias. E aqui muitos veterinários acabam cometendo erros sem perceber. Principalmente aqueles que recebem por Pix, transferência bancária, cartão de crédito ou débito, enfim, pelo cartão, dinheiro, pelos aplicativos. Uma das frases que mais escuto é: Anthony, eu recebo por Pix, preciso declarar? Sim, claro, você deve declarar. O fato de receber por Pix não altera a obrigação tributária. O rendimento continua existindo e precisa ser declarado corretamente. E veterinário autônomo, você precisa ficar atento ao Carnê-Leão. Quando o veterinário recebe diretamente de pessoa física, muitas vezes existe obrigação de recolhimento mensal através do Carnê-Leão. Esse é um dos erros mais comuns encontrados em fiscalizações. O profissional recebe consultas, cirurgias ou atendimentos durante anos e não recolhe nada de imposto. E ele é obrigado. Depois, quando a Receita identifica a inconsistência, surgem multas e etc. Por isso, é fundamental ficar atento a essa questão. E quem tem clínica ou hospital veterinário? Se você está nessa situação, a responsabilidade aumenta, inclusive. Além das exigências do Conselho, normalmente existem obrigações como emissão de nota fiscal, pagamento de tributos, entrega de declarações obrigatórias, folha de pagamento, o prolabore dos sócios, o controle financeiro, a escrituração contábil também é muito importante. Muitos empresários focam apenas no atendimento dos clientes e acabam deixando de passar essas obrigações em segundo plano. O problema aparece quando surge uma fiscalização. E o erro que mais faz veterinários pagarem impostos desnecessariamente. Agora aqui eu quero falar sobre dinheiro, porque existe algo que vejo frequentemente. Veterinários que faturam bem, mas continuam recebendo tudo no CPF. Dependendo da situação, isso pode gerar uma carga tributária muito superior à necessária. Em muitos casos, uma estrutura empresarial adequada pode trazer uma tributação mais eficiente, mas atenção, não existe uma fórmula pronta, mas não existe receita mágica também. Tudo depende de fatores como o faturamento, a folha de pagamento, as despesas, a estrutura da própria operação, o regime tributário. Por isso, o planejamento tributário é tão importante e essencial. Vamos a um checklist para você veterinário agora em 2026. Quero que você faça uma revisão rápida aqui comigo. O seu CRMV está regular? Sua anuidade está em dia? O seu CNPJ precisa de registro no Conselho? A sua empresa possui responsável técnico? Você emite nota fiscal corretamente? Seus rendimentos estão sendo declarados? Seu enquadramento tributário continua adequado? Se você respondeu não ou não sei para qualquer uma dessas perguntas, existe um ponto que merece atenção. A profissão veterinária exige muito mais do que conhecimento técnico. Hoje também exige organização fiscal, tributária e regulatória. Manter a regularidade perante o CRMV, cumprir as obrigações da empresa e estruturar corretamente a sua tributação evita multas, fiscalizações e perdas financeiras. E muitas vezes pode representar uma economia significativa de impostos dentro da legalidade. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal. Se inscreva no canal Dizer Contador, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. E agora eu quero saber, qual é a sua maior dúvida sobre o Conselho, CNPJ ou a tributação veterinária? Escreve aqui nos comentários que eu posso transformar a sua dúvida em um próximo vídeo. Na descrição desse vídeo eu deixei os nossos contatos e nossas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo e nunca se esqueçam, se vocês têm dúvidas de empreendedor, diz aí pro contador.